Olá, boa noite. Hoje a nossa live abordará um tema super importante: violência contra a mulher. A violência doméstica provoca dor, muito mais do que marcas visíveis de hematomas e cicatrizes. É devastador para uma mulher ser violentada por quem ama. Esta é uma terrível violação dos direitos humanos. No entanto, continua sendo uma das invisíveis e reconhecidas pandemias do nosso tempo. Para o bate-papo de hoje, a minha convidada especial é a advogada doutora Elisa Novas, que em instantes estará aqui conosco para este super bate-papo. Em alguns instantes, e a doutora Elisa estará aqui conosco. Vamos lá? Olá, boa Oi, noite, Kati, doutora. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo já. Eu queria desde já agradecer o convite aí. É bem especial falar sobre esse tema, né? E estava dando uma olhada aqui na sua introdução, bem realmente que é um assunto aí cada vez mais que a gente tem que se preocupar cada vez mais, né? É verdade. Doutora, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer algumas colocações aqui de umas estatísticas. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. 6 entre 10 brasileiros conhece alguma mulher que foi vítima de violência. 5, uma entre 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência. Agora, o mais assustador: 80% dos responsáveis por esse tipo de violência são os parceiros, sejam eles namorado ou maridos. 68% das mulheres evitam denunciar o seu agressor por medo. Diante disso, eu quero agradecer imensamente para a senhora ter topado o nosso convite de participar desta live, que é de suma importância e abre aí um discurso para um debate muito agregador e instrutivo para muitas mulheres. E antes de começarmos, eu gostaria que a senhora então se apresentasse. Então, oi, gente, eu sou Elisa Novaes, eu sou advogada, eu sou de Belo Horizonte, eu atuo na área de direito imobiliário, assim, mas durante muito tempo eu sou muito engajada em projetos sociais e durante muito tempo eu estava à frente prestando orientação jurídica em um projeto muito renomado, num projeto aí que atende só mulheres vítimas de violência doméstica no lar. Tanto aquelas mulheres que sofreram a violência aí de cônjuge, de companheiros, de pai, ou, né, ou de um irmão, de um filho. Então, a gente eu prestei, né, orientação jurídica durante muitos anos e realmente ali eu vi como faz a diferença, porque a mulher fica muito fragilizada, né? Ainda mais que quando a violência doméstica é dentro do seu próprio lar. Então, existe um medo, existe um receio aí muito grande de denunciar o seu agressor e elas ficam muito fragilizadas, né? É verdade. Doutora, como que a senhora iniciou esse projeto, esse engajamento em defesa das mulheres? Então, eu não sei se essa pessoa está aqui online, mas eu tenho uma grande amiga e ela teve um relacionamento, ela teve, não sei se ela está online, né? Também nem sei se ela sabe que ela me motivou a mudar tanto assim minha visão. Ela teve um relacionamento curto, e ela é advogada, uma pessoa esclarecida, uma mulher muito bonita, independente, e ela teve um curto relacionamento aí com uma pessoa e ela sofreu agressão. E me assustou aquilo, porque quanto mais ela tentava sair daquilo, e era uma agressão tanto física quanto psicológica, teve cárcere privado, a pessoa... E assim, o mal que ele causou para ela, eu vejo que até hoje ele se prolonga, né? Apesar do relacionamento deles ter sido muito curto, mas ele foi ali. Ele começou dando sinais, ele afastou ela da convivência de todo mundo, ele trouxe ela só para o mundo dele, e ele colocou ela ali só para conviver, e ele a cada dia mais abaixando a autoestima. E eu não conseguia entender por que ela não saía daquela situação, né? Como independente,
tinha a própria profissão, tem, né, a própria profissão e tudo, como que ela se sujeitava daquela situação. E quanto mais eu via, e mais ela se enrolava, mais ela se enrolava, e aí começou realmente as agressões físicas. Essa pessoa, né, esse agressor, ele teve depois problema com várias outras mulheres, assim, já tinha um histórico que a gente não sabia. Ele tá preso, né? Ele hoje está condenado por várias outras coisas. Teve mulheres aí que sofreram agressão tão pesadas que a autoestima ficou tão baixa que teve uma que até, não sei se suicidou, mas teve alguma coisa bem assim. Então, assim, eu vi essa minha amiga, muito minha amiga, sofrer tudo isso e não conseguir sair daquela relação. E aí eu parei e pensei, peraí, se essa pessoa que é próxima a mim, que é esclarecida, que é independente, que é bonita, tá passando por isso, várias outras mulheres não estão. E as mulheres estão sofrendo muito. Então, na época, eu já estava assim, já engajada com projetos sociais, e aí surgiu essa oportunidade. Achei uma forma de poder ajudar outras mulheres, de poder contribuir aí com outras mulheres, e realmente aí eu dediquei um tempo para esse tipo de assessoria jurídica, e que me acrescentou, tá? Porque mais do que ajudar, a gente consegue ver uma outra visão. E aí você consegue também ver ali que você ajudando, você acaba sendo ajudada, né? Então, aquilo ali, eu cresci muito como pessoa durante esse período. Entendi. Com o relato da senhora, só mostra que a violência contra a mulher, ela afeta todas as classes sociais, né? Isso é uma Todas. realidade muito triste no nosso Brasil, principalmente agora, em momentos de isolamento social, onde as mulheres são obrigadas a conviver 24 horas com o seu agressor, né? A palavra é da senhora. E assim, inclusive com relação a essa questão aí das 24 horas, eu não sei né, se a senhora sabe, a gente teve até, nem vou chamar de senhora porque você é tão jovem, então vou tratar de você. Costume. Mas assim, Kate, o Magazine Luiza lançou, dentro do aplicativo do Magazine Luiza, eles colocaram ali um ícone onde a mulher pode estar simulando que ela está olhando alguma coisa para fazer uma compra, porque a gente sabe que durante esse período de pandemia o número de agressões cresceu tanto, né? Esse número aí hoje cresceu mais de 40%. E aí dentro do aplicativo eles colocaram ali um dispositivo onde você clica e aí você denuncia que você está sofrendo algum tipo de agressão. Tanto para a mulher quanto para um filho, para alguém que possa utilizar. E eu achei muito legal de uma marca assim, ter essa preocupação, porque realmente a situação é muito séria. E aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, o projeto de lei até de autoria do deputado estadual Mauro Tramonte, né, que é um apresentador bem famoso, mas esse projeto de lei foi sancionado, virou lei, uma lei estadual que está vigente durante todo esse período aí de calamidade que a gente está passando e que obriga os síndicos, dentro do âmbito condominial, quando ele tiver conhecimento de que houve ali, de que há em qualquer das unidades ali, qualquer condômino que estiver sofrendo algum tipo de agressão, ele é obrigado a entrar em contato. Assim, óbvio que não é um simples boato, mas se ele souber ou tiver algum tipo de suspeita, ele pode fazer essa denúncia, inclusive anônima. E também dentro do projeto de lei, que eu achei bem interessante, assim, né, dentro dessa lei estadual, que eu achei bem interessante, é porque obriga os condomínios a fixar nas áreas comuns, no elevador, essa regra. Então, aquela pessoa que está agredindo o outro, o agressor, ele já sabe ali que ele está sendo em algum momento monitorado. Então, eu acho que tendo esse tipo de postura, coíbe muito também essas agressões aí no âmbito doméstico, né? Muito Mas bom, assim, verdade. eu acho que é uma causa muito válida, que realmente a gente não pode se calar. Acontece muito mais do que a gente imagina. E a violência, ela não é só física, né? É muita violência psicológica também. Porque a gente vê muita mulher sem autoestima, porque durante muito tempo ela tá ali dentro de um relacionamento onde a pessoa vai minando a autoestima dela. Ele vai colocando um defeito aqui, outro defeito ali, ele vai falando que ela não é boa o suficiente. Muita gente aí tem muito, né, muito homem aí também que tira muito
coloca muito a mulher assim num poder de submissão, inclusive financeiro. Ah, a mulher não pode trabalhar e ela não tem não tem o próprio dinheiro, então ela vive ali durante muito tempo. Eu particularmente eu fui criada assim, a minha mãe, eu vi ela entrando aí, mas eu tenho uma criação, apesar que a minha mãe durante muito tempo foi essa mulher submissa, né, de não ter a própria profissão, de não trabalhar, mas eu fui criada com essa visão de ser uma pessoa independente. Então, muito do que eu sou hoje vem dessa visão da minha mãe. Acho que ela precisou passar por isso para eu ser quem eu sou, né? Então, assim, e essa visão também ali de você ser submissa, isso também é uma agressão, porque vai te minando, você vai aceitando determinadas coisas que você não precisaria aceitar se você fosse independente. Mas, Elisa, você não concorda comigo que muitas mulheres, elas se sujeitam a esse estilo de vida por conta da sua criação e de uma orientação até religiosa? Acredito, muito orientação religiosa. A gente sabe aí, inclusive, eu não estou fazendo críticas, tá? A gente sabe aí, e eu acho que, né, você vai compartilhar do mesmo pensamento que eu, existem grandes líderes religiosos aí, inclusive femininos, que falam que a mulher não pode trabalhar, que a mulher tem que estar aí no papel de apenas esposa, que a mulher não pode ser independente e prega muito essa questão. Acho que isso é um retrocesso da nossa, né, na nossa sociedade. Quem tem essa visão, a mulher tem sim o seu papel. A gente consegue ser, né? Eu pelo menos, eu não sou mãe, assim, né? Eu sou mãe, não sou esposa, mas eu vejo que é completamente viável aí. Quem consegue ser mãe, ser esposa, ser, né? E cada um prioriza, porque a gente também consegue ser feliz. Ser feliz estando bem realizado profissionalmente. A gente não precisa se submeter e ser submissa dentro de uma relação para ser feliz, né? Então, eu acho que tem muito, né, doutrina aí religiosa pregando isso e que, para mim, constrói ali na cabeça de uma pessoa esse dogma aí de ser submissa, né? E que, na verdade... Inclusive, eu recebi uma mensagem aqui da Ana Luísa. Ela diz o seguinte, doutora Cati, sou evangélica e sofro agressões por parte do meu marido, que é incrédulo. Incrédulo, na expressão de quem é evangélico, é aquela pessoa que não segue os mesmos conceitos e ideologia religiosa, tá? Fui conversar com o pastor da minha igreja, tá? E ele disse que eu deveria orar a Deus. O que eu faço? Pois já orei, e são 10 anos vivendo nessa situação. Bom, antes de passar a palavra para a doutora Elisa, eu vou falar aí, então, para essa jovem o seguinte: denuncie o seu marido, que é o seu agressor, e o seu pastor também. Porque a partir do momento que a pessoa é conivente com agressão a uma mulher, isso é crime. Pode falar, doutora. Assim, de que a pessoa vai mudar, que a gente tolera mais um pouquinho, mas que a gente vai fazer aquela pessoa ver de uma outra forma. Muitas vezes a gente vai aceitando muita coisa, tá? Por causa dos filhos. Então, assim, chega um determinado momento que a gente tem que ponderar se realmente vale a pena ou não vale. A vida é muito curta, Kate, pra gente ficar num relacionamento onde a gente não é amado, que a gente não é valorizado. Então, eu acho sim que a gente tem que pensar e ser um pouco egoísta e de colocar a gente em primeiro lugar. Acho que quem tem essa visão, como eu coloquei, quem tem essa visão aí de que tudo vai melhorar, que tudo... ninguém muda ninguém. Ou ele, né, ali no primeiro momento, nas primeiras brigas, já teria tido uma postura de mudar, né? Já teria tido uma postura de mudar, mas quando isso está persistindo há 10 anos, a situação só vai piorar, né? Então eu realmente entendo que é caso de denúncia também. Não vou entrar nesse mérito aí né, dessa questão religiosa, mas eu entendo sim que é caso de denúncia, tá? E é um abuso. Cria-se um ciclo vicioso, né, doutora? Sim. Porque a mulher, muitas das vezes, acontece o seguinte, ela é agredida a primeira vez, aí ela naquela ânsia, naquele amor, aquele sentimento, ela, não, vou perdoar.
perdoa-se, passa-se um tempo bem, daqui a pouco é agredida novamente. E aí ela perdoa e aí volta a ser agredida. Então, assim, vira-se um ciclo vicioso até chegar numa determinada circunstância que a mulher acaba que se colocando na posição de culpada, né? Porque acontece muito disso. Ah, mas Acontece. ele me bate porque a culpa foi minha. Ah, ele me bate Ou, porque eu falei assim, eu falei assado. Pois não, doutora. assim, e muita gente vai, para e pensa assim, ah, mas eu já sabia que ele não gostava de tal coisa, eu mesmo assim eu fui lá e fiz. Então a pessoa ali, ela começa a sentir que ela merece aquela situação, né? Então a autoestima dela vai baixando, vai baixando, vai baixando cada vez mais. E aí causa essa dependência. Por isso que muita mulher não consegue sair desse ciclo aí vicioso e dessa dependência daquele parceiro, porque deixa de ser um amor e torna ali realmente uma obsessão pela pessoa. A Leidiane, lá do município de Flores de Goiás, Ô, doutora. Oi. Kate, eu queria só te pedir, só para suspender aqui um pouquinho, eu tô vendo que tem muita gente aí que é meu público, e se você pudesse se apresentar também e mostrar para as pessoas qual que é o seu trabalho, o que, que você faz, porque você é tão ativa nisso, né? Apesar que hoje você não está no mundo jurídico, mas você está aí de uma forma muito engajada dentro da política, levantando essa bandeira. Então, eu queria que você se apresentasse também aí para o meu público. Então, a todos o público da doutora Elisa, eu sou Cate Costa, sou vice-presidente do município de São Paulo, aqui do Partido da Mulher Brasileira, tá? Coordeno o movimento a favor da mulher já há alguns anos e tenho esse trabalho muito social e ativo em defesa da mulher e do adolescente, tá? Sou palestrante, sou coach em negócios e, como disse, toco esses projetos sempre em defesa da mulher. Sou atuante na política, tá? Sou militante aí há mais de 18 anos na política e faço esses trabalhos sociais. Respondido, Então, tá. doutora? Respondido. Então, vamos para a próxima Então, pergunta. vamos lá. A Leidiane, ela é de município de Flores de Goiás, tá? Ela diz o seguinte, que essa live é muito importante, porque vem de encontro à situação que muitas mulheres estão vivendo lá na cidade dela. Que nem eu falei, é uma realidade muito triste, né? Que acomete mulheres de todas as classes sociais e de todos os cantos do Brasil. Doutora, chega uma pergunta aqui, ó. Por que a violência contra a mulher acontece? Então, ela acontece por inúmeros fatores, né? Às vezes acontece por uma questão, uma situação ali financeira, a pessoa também não está num bom momento e acaba, né, extrapolando ali. A gente sabe que a convivência diária pesa muito, e agora nesse período então de pandemia, tá todo mundo aí isolado, sem poder. Teve uma queda muito grande de rendimento, então as pessoas estão preocupadas, estão com dívida, e acaba extrapolando e colocando aquela raiva toda, ou, né, usando ali o parceiro mesmo como uma válvula de escape. Ela acontece por alcoolismo, ela acontece por drogas, por dependência química, né? Então, assim, e também por desvio de caráter, tá, Kátia? Porque tem gente que faz, mas é porque não tem realmente a questão de senso. Então a gente sabe que aí é um desvio de caráter. Mas ela acontece por inúmeras coisas, e mesmo aquela agressão, e muitas das vezes a pessoa ela tem tanta baixa autoestima, o agressor, que ela precisa diminuir o seu parceiro para nivelar aquela pessoa no mesmo patamar. Então, se acha que a mulher é um pouco a mais do que ele, vai nivelando, ele vai tirando, ele vai falando. Então, assim, realmente acontece por todos esses fatores, assim, que essa convivência e estar num casamento, muitas vezes, que já não tá tão saudável, a coisa vai piorando, a convivência vai ficando ali cada vez pior, e aí culmina realmente numa violência física, que para mim é o principal, né? Assim, que é que é quando explode tudo. Entendi. Quais são os tipos de agressões que a mulher sofre? Além da física, há outros tipos de agressões, né, doutora? Tem outros tipos de agressão, tem sim. Tem agressão
psicológica, tá? Que eu acho que, de uma forma geral, e se a gente for pensar aí, olhando para trás, todo mundo que em algum momento já teve algum relacionamento, você acha que o ciúmes ali às vezes é saudável e tudo. Existe uma linha bem tênue entre o ciúme saudável daquele ciúmes obsessivo, né? Então, aquela pessoa que é muito ciumenta ali também já é uma forma de agressão. Então, pode acontecer aí, ô Kati, de inúmeras formas, que seja essa violência física, violência psicológica, a questão aí da violência financeira, né? Da pessoa querer te colocar sempre abaixo dela, ou de uma forma, ou de uma dependência. Existe também a violência de perseguição, porque a gente sabe muitas vezes que a pessoa passa a perseguir a outra, passa a colocar a outra assim, de uma forma muito encurralada e que você não consegue nem respirar. Mesmo que você queira sair de um relacionamento, você está sofrendo ali algum tipo de pressão. Então, isso também é agressão. A gente pode achar que não é, mas isso é agressão. Existe a agressão, a violência sexual, né? Porque mesmo você tendo aí, sendo casada, tendo um relacionamento e tendo esse dever aí, né, de ter essa vida sexual ativa, mas quando ela não é consentida, ela é uma violência. Tem também violência social, que é quando a pessoa te afasta de todo mundo, né? Ela não deixa você ter mais convívio. A gente vê muitos casos. Isso aí, para mim, é muito comum. Homens que não deixam mulheres, ou têm muitos ciúmes, não deixam conviver com as amigas, não deixam sair. Você não tem uma liberdade de um happy hour. Você não tem uma liberdade ali de tomar café com as amigas, ou de ir na casa de uma amiga. Isso é um tipo de violência. Isso não deixa de ser violência. A violência emocional, que para mim ela está muito ali, ela trabalha ali muito próxima ali dessa violência psicológica. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma. Mas é bem isso, assim, são esses tipos de violência. Tudo que você imagina que há um tipo de pressão e que a pessoa não te aceita da forma que você é, ou ela tenta te mudar ali, tenta te pressionar, tenta criar em você ali algum estigma, te rebaixar. Ali a violência existe. É importante ressaltar e lembrar as mulheres que a agressão ela começa primeiramente com uma palavra, tá? Então, se o seu companheiro em algum momento da vida ele te ofender, você se prepara. Porque aí você está abrindo portas para que a agressão física comece também. Então, é importante as mulheres prestarem atenção nos sinais que o seu parceiro começa a dar, né? Doutora, pode falar. É assim, porque nem sempre a gente, quando pensa aí na Lei Maria da Penha ou numa agressão, a gente sempre pensa de cara naquela violência física. E aí, nem sempre ela acontece assim. O relacionamento ele vai dando sinais ao longo do tempo, né? Então, assim, muitas vezes começa ali aquela violência ali de uma palavra, de falar que uma roupa não tá legal, ou de te obrigar a usar uma determinada tipo de roupa, ou não roupa. Kátia, hoje eu consigo ver até a questão assim, da pessoa falar, você não vai ser amigo de fulano, tudo isso, toda essa imposição, isso é uma forma de violência contra a mulher, sim. E aí extrapola aquele ciúme, né? Extrapola aqueles ciúmes, assim, muito que é aceitável. Então, e aí você tem que começar a ver se o seu parceiro, ele tá tendo esse tipo ele tá tendo esse tipo de comportamento, porque uma coisa é a pessoa te dá uma dica, ou a pessoa te colocar ali, assim, querer te colocar para cima, falar, olha, você é amigo de fulano, mas fulano não te acrescenta, mas por isso e isso. Uma coisa é a pessoa te acrescentar, outra coisa é ela querer te banir do convívio de outras pessoas, te isolar. Então, assim, a gente tem que ir vendo aí dentro da sua própria convivência como que é esse comportamento. E ele vai começando aos poucos, né? A agressão, ela começa ali de uma forma bem emotiva, bem no ponto ali emocional, vai virando uma pressão psicológica e por aí vai minando a sua autoestima dia após dia. Então, assim, a gente aceitar uma palavra. Depois, muitas mulheres que eu atendi relatavam que começou dessa forma, mas depois começa um puxãozinho de braço, ou começa durante uma briga um empurrão. Então, as coisas começam dessa forma até culminar bem pior depois, né? E a gente sabe, assim, que durante uma briga, é óbvio que é normal, às vezes você falar uma palavra ou outra, tanto a mulher quanto o homem, né?
ultrapassa a fase, né, perde o respeito, mas ok, é uma briga. Mas se no dia a dia tem esse tipo de comportamento aí, com falta de respeito e com o intuito de abaixar a sua autoestima, isso já é agressão. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. A Lúcia Oliveira, ela está dizendo assim, isso é verdade. A agressão verbal é o ponto inicial. Já vi isso acontecendo com as minhas amigas. É muito triste essa realidade, né, doutora? Muito Acredito que triste. todas nós mulheres conhecemos mulheres que passam por esse problema, né? Doutora, a mulher vítima de violência que não tiver condições de contratar um advogado, ela poderá ir sozinha à Delegacia da Defesa da Mulher e ao Poder Pode. Judiciário? Pode, ela pode ir sozinha. Ela, para fazer a primeira, né, a denúncia, ela não precisa ter Sim. advogado. Ela pode ir sozinha lá na própria delegacia. Geralmente, há casos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, há casos aí, já tem o médico, né, o médico legista, ele vai ser encaminhado, ela vai assinar toda a documentação em relação à denúncia dentro da própria delegacia e no decorrer aí, então, ela não ela pode também procurar a Defensoria Pública posteriormente, mas assim, essa fase inicial ela não precisa de advogado, tá? Ela faz isso, tudo isso sozinha com a orientação da própria delegacia aí de proteção da mulher. Certo. O que é a Lei Maria da Penha? Muitos não conhecem, né? Muitas pessoas. Engraçado, né? Quando a gente fala assim, não conhece, nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha, como assim? E aí muitas mulheres falam, é a lei que protege a mulher? Aí tem gente que fala, mas não serve para nada. Enfim, doutora, o que é a Lei Maria da Penha? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela surgiu aí, né, ela surgiu em razão de uma mulher, que é a Maria da Penha, que ela sofreu agressão aí muitos anos dentro do lar, então ela surge aí como uma forma de proteção para as mulheres em relação à agressão, todo tipo de agressão, todas essas que a gente elencou aqui, mas dentro do âmbito doméstico, tá? Então ela protege a mulher ali em relação ao seu companheiro, ao seu cônjuge no âmbito doméstico. E ela surge assim, realmente para lidar aí com esses conflitos e de forma a proteger essa mulher que está sofrendo essa agressão. Certo. Quantos anos faz já que existe essa lei? Acho que já uns 13 anos, né, doutora? Acho que esse ano faz 13 anos, não é isso? Isso. E tanto assim que para a aplicação da Lei Maria da Penha é necessário, tá, que essa questão aí da violência, essa questão relatada, ela tenha acontecido no âmbito doméstico, e isso é bem importante, né? Porque a gente acha que é qualquer tipo de agressão, não. Ela tem que ter acontecido ali no contexto doméstico, entre companheiros, entre cônjuges, no ambiente aí familiar e íntimo, numa relação íntima e de afeto. O que deve fazer uma mulher vítima de violência? Ela acabou de ser agredida, o que ela tem que fazer imediatamente? Olha só, ela pode ligar, né? Tem os canais aí de denúncia, ela pode ligar ou ela pode se dirigir à delegacia de proteção à mulher. E aqui em Belo Horizonte, como eu já falei, lá ela é atendida, ela é encaminhada e se tiver agressão física, ela já é encaminhada aí para fazer o exame, né, de corpo de delito. Então, existe um médico legista ali à disposição. Então, ela faz tudo isso no âmbito da própria delegacia. Ela assina a denúncia no âmbito da própria delegacia. E ela deve também, tá? Se ela tiver testemunha, já pegar essas testemunhas. Se ela tiver mensagens aí do WhatsApp, se ela tiver provas, ela tem que se munir bem sobre isso. Mas a primeira coisa é ou denunciar ou se dirigir rapidamente para a delegacia. Certo. Doutora, como a violência impacta na vida da mulher? Impacta diretamente. Uma Completamente. pessoa que está sofrendo violência, ela não consegue ficar bem. Primeiro, ela não consegue ficar bem com ela mesma, ela não consegue ter paz, né? Ela não consegue ter paz. Você sabe que uma mulher que é violentada, ela está o tempo todo em alerta, ela está, ou seja, um tipo de violência, aquela psicológica, ela não tem paz, não impacta para mim, impacta em todas as áreas. A gente consegue ver aquela pessoa, e eu vi muito isso em atendimento de mulheres que sofriam ali a violência, ela está o tempo todo em alerta, ela está o tempo
todo com medo, ela tá o tempo todo achando que ela está sendo vigiada ou que o pior pode acontecer a todo momento. Então ela acha assim, e se eu voltar para casa hoje? E se ele tiver bebido? E se isso e aquilo? Então, assim, a pessoa não tem paz para viver. A Lucivanda, ela deixou uma mensagem aqui, ó. Todas as mulheres que conheço que já sofreram esse tipo de violência fazem a denúncia, depois retiram a queixa ou não dá continuidade na denúncia. Por que na maioria das vezes isso acontece, doutora? Olha, de todos os casos que eu já atendi, eu observo que é a questão da dependência psicológica, né? Porque E agressor e financeira vítima, também, e né, financeira, doutora? né? Mas agressor e vítima, muitas das vezes, a mulher cria ali um, durante um grande período aí de tempo, ela cria também uma dependência emocional e psicológica daquele agressor. Tem muita mulher, e eu não sei se minha mãe e minha irmã ainda estão aí online, a gente conviveu com uma pessoa que ela sofreu uma violência, é uma menina, tá? E muito novinha, ela sofreu uma agressão aí do marido, de um companheiro, não vou me recordar, e ele furou o olho dela. Ele furou, ela cortou e tal. E aí ela pensava, e ela voltou com ele, tá? Na época, minha cidade é muito pequenininha, eu sou de uma cidade de interior. E aí ela voltou com ele e o que que ela alegava? Ele preso, porque ele tentou matá-la, né? Ela não tem o olho, ela não tem a visão, ela não tem alguns dedos que ele cortou. E aí o que que ela pensava? Ele fez isso comigo, então nenhum outro homem vai me querer, então ele vai ter que ficar comigo desse jeito. E durante muito tempo ela teve essa visão. Depois sim, ela desligou e tal, né, entrou em outro relacionamento, mas sempre relacionamentos aí bem conturbados. Mas ela, durante muito tempo, ela criou essa dependência dele aí psicológica, de falar, ele fez isso comigo, mas então ele vai ter que me aguentar dessa forma. Então eu vejo que na maioria das vezes, quando não é a dependência psicológica, é a financeira, como a doutora mesmo colocou. E também vem aquela questão da cobrança da sociedade, né, doutora? Muitas mulheres que elas se veem nessa situação e acabam voltando para o seu agressor porque a própria sociedade cobra isso dela. Você deixou o seu marido, né? Você deixou a sua casa, mas as crianças vão viver sem pai. Ou seja, ela começa a se sentir culpada de toda essa situação. Então, uma forma dela amenizar tudo isso é voltando para dentro da sua casa e convivendo com o seu agressor, né? E muito das vezes, na maioria dos casos, essa mulher acaba sendo morta pelo seu agressor. Então, é por isso que hoje o Brasil é um dos países, né, recordistas, né, em feminicídio. É uma realidade muito triste. É uma Então, realidade muito triste. exatamente. Então, você que está nos assistindo e conhece alguma mulher que é vítima de violência doméstica, não ignore um pedido de socorro, né? Abrace essa mulher, ajude essa mulher a sair desse ciclo vicioso, dessa violência, né? Não só física, mas como emocional, psicológica. Ajude essa mulher. E entenda Doutor, também essa mulher, né? Porque muitas das vezes, o Kátia, a gente fica sem paciência, tá? Eu não sei se você aí nessa caminhada, levantando essa bandeira em prol das mulheres, se você já passou por isso. Porque a gente, assim, né? A gente é muito decidida, bem resolvida, esclarecida. Então, às vezes você tá ali falando pra mulher uma vez, você atende ela uma vez, aí você atende a segunda vez, você atende a terceira vez, você atende a quarta vez, e ela tá ali naquele ciclo vicioso. E eu custei entender, tá? Porque às vezes a gente quer abrir a cabeça da pessoa e enfiar aquela história dentro. E aí, quando ela não faz aquilo, você começa a ficar sem paciência com ela. E aí, a gente foi quando virou a chave realmente de eu conseguir ajudar pessoas. Porque eu falei assim, eu não posso cobrar dessa pessoa uma atitude que eu teria. Então, a gente tem que ter paciência e tolerância até para entender a fragilidade daquela outra pessoa. Então, além de tudo, da gente se abraçar, a gente tem que ter essa tolerância de entender, ela pode voltar, mas ela vai tornar a precisar da gente. Ela precisa conversar, então dê os seus ouvidos para ela conversar. Muitas das vezes, escute, sem julgar.
Então, a gente tem que saber ter esse papel aí também, de uma forma que a gente vá conseguir ajudar efetivamente a pessoa. Porque, né, tem hora que a gente perde um pouco a paciência. Ah, essa mulher aí deve gostar de... Me desculpe, tá? Mas às vezes a gente pensa, essa mulher aí tá gostando dessa situação, mas não é assim. A dependência dela tá tão grande que ela não consegue abrir a visão dela. E a gente tem que ter como orientando, ou como amigo, ou como um parente, ou como alguém ali que toma aquela causa, abraça aquela bandeira daquela pessoa, a gente tem que ter esse discernimento, essa paciência de entender o tempo dela. Então, cabe a gente estar ali acompanhando, estar ali sempre falando, sem impor, porque quanto mais a gente impõe, mais a pessoa vai se afastando e mais ela vai entrando dentro daquele abismo ali e que pode chegar aí, pode culminar numa situação muito pior, como é a questão aí né, da pessoa morrer, da pessoa ser assassinada, de um autoextermínio. A gente sabe que acontece muito isso. E a mulher vítima de violência doméstica, ela tem autoestima muito baixa. Muito baixa. E ela não tem forças para reagir. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que essa mulher se sujeita a viver dessa forma? É porque ela não tem força, gente, para reagir, para sair daquela situação. Ela não consegue gritar, ela não consegue pedir socorro, entendeu? É que nem a doutora Elisa colocou. Ela está muito ligada, ela é muito dependente emocionalmente, psicologicamente daquele seu parceiro, né? E tem toda uma questão também financeira. Muitas mulheres hoje vítimas de violência doméstica, elas não têm como sobreviver, elas não têm como se manter. Então, elas acabam se sujeitando a esse tipo de violência, se sujeitando às agressões, até para não morrer de fome. Porque a maioria também, doutora, a família não aceita, viu? Ah, você Não. apanha, você que se vire. Porque tem muito caso, e de mulheres que eu já atendi, que elas falam assim, puxa, eu fui bater lá na porta da minha família para pedir ajuda, e a resposta que eu tive é, você que se vira com seu marido, não vem me encher o saco. Então, assim, essas mulheres precisam ser assistidas, essas mulheres precisam de atenção, essas mulheres precisam de apoio. Violência doméstica não é brincadeira, né? E Prova disso assim, que hoje o nosso país é um dos campeões recordistas em feminicídio. Pois não, doutora? e olha assim, ainda mais no caso, quando a pessoa já passou ali, já teve um primeiro histórico, volta com o marido, volta com o seu companheiro, e depois ela tem de novo, quando ela tem o segundo problema, ela já não encontra mais o apoio da família. E aí ela entra aí realmente nessa situação aí que ela fica tão presa, porque ela não tem apoio da família, ela não tem para onde ir, ela depende dele, porque a gente vê que os piores casos, e todos que eu atendi, os piores casos aí de violência doméstica era porque existia essa dependência financeira, e para mim que é o que mais pesa, e é o que mais, assim, realmente dificulta, né, e agrava a situação é a questão muito aí financeira. E que a gente hoje não tem nenhum apoio do governo, a gente não tem nada que estruture essa mulher para conseguir sair dessa situação de agressão. Ela não tem nenhum incentivo, ela não tem nada aí vindo, né, do governo. É óbvio que existem ONGs, existem isso, mas nada que realmente ali seja concreto para ela conseguir sair fora disso e começar aí do zero. Então, ela fica, na maioria das vezes, nessa situação aí de agressão e uma situação abusiva pela questão financeira. A gente precisa de políticas públicas mais Sim. eficazes, aliás, desculpa, para abraçar essas mulheres, para que essas mulheres possam ser assistidas e cuidadas. E, doutora, também não é suficiente só nós mulheres abordarmos esse assunto, né? Eu acho que para a mensagem ser mais forte, mais consistente, os homens também têm que apoiar essa causa. Eu acredito que isso também, eu penso isso também, porque não existe muito uma conscientização. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente vê sempre mulheres levantando essa bandeira, tá? A gente não vê em momento nenhum nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de ONG, pelo menos que eu conheço, tá? No sentido de conscientizar os possíveis agressores sobre essa prática tão abusiva. Então, a gente vê pessoas ajudando mulheres, mas em momento nenhum, em contrapartida nenhuma
política realmente ali efetiva em relação a dar esse apoio psicológico aí para os homens também, até para reverter uma situação. Sabe por quê, Kate? Eu penso muito, a gente tem que se colocar dos dois lados. Muitas das vezes, aquele agressor é alguém que vem de uma família destruída, é alguém que foi renegado, é alguém que não teve uma base familiar sólida. Então, aquela pessoa também sofreu. E se ele sofreu em algum momento, ele tá apenas transferindo a dor dele para a mulher, né? Então, assim, a gente não trabalha hoje na raiz do problema, Exatamente. que é, que é o homem. E eu não vejo isso, pelo menos não é uma coisa que eu vejo, tá? Eu vejo muita gente aí levantando uma bandeira sobre a questão de violência doméstica, sempre voltada a mulheres, mas em momento nenhum eu vejo pessoas que tentam ajudar aquele agressor, aquela pessoa ali que também sofre. Eu acredito que um marido que está dentro de uma casa agredindo a mulher, ele também sofre. É impossível a pessoa não sofrer. Ele está numa relação ruim. E se ele sofreu uma vida inteira, se ele foi um filho aí renegado, se ele sofreu agressão, se ele teve pais ali abusivos que agrediram ele também na infância, ele faz essa transferência de raiva, de dor, ele faz a transferência para a esposa. Então a gente tem que trabalhar também aquela outra do outro lado. Porque senão Exatamente. ele vai só trocar também, tá? E acontece muito isso. Que é o caso que eu te contei, que tudo que ali me alertou para a questão da violência doméstica. Que era já uma pessoa que agrediu uma amiga, mas que ele já tinha um histórico de agressões, então ele vai só trocando as parceiras. Ele vai aí agredindo uma, essa aí pulou fora, eu agrido a outra pulou fora, eu agrido a outra. E ele veio numa cadeia aí de agredir várias e várias e várias mulheres, a ponto dele estar preso aí há muitos anos. Ele está condenado, ele está encarcerado aí já há alguns anos. Por quê? Porque ele agrediu um número muito grande de mulheres. Não, eu acho super importante e válida a sua colocação, porque quando nós falamos de violência doméstica contra a mulher, muitos interpretam de uma maneira muito errônea. Acham que nós somos feministas e que nós queremos acabar com os homens, etc. e tal. E não. Na realidade, nós queremos que esses agressores também passem por uma ajuda psicológica, tenham uma ajuda emocional, né? Porque é que nem você falou, a gente precisa ir no foco, lá no foco do problema, para ver o que aconteceu na infância desse agressor, na vida toda, para que ele transfira toda essa raiva, essa mágoa, na sua parceira, né? Então, acho que é válido mesmo essa assistência emocional e psicológica ao agressor, essa assistência emocional e psicológica à mulher agredida e à família também, porque quando há filhos na relação, os filhos também sofrem. E aí os filhos Sofrem. presenciam toda essa violência e a tendência é que eles se tornem adultos também agressivos, não é? Sim, sim. Doutora, chegou uma pergunta aqui. Vocês consideram que, em certos casos, a medida protetiva é ineficaz? Porque o agressor, mesmo assim, tem acesso à vítima e as mata. Infelizmente, né? Sim. É aquilo, né, doutora? Não tem muito o que se fazer também, né? A lei, ela existe, a mulher, ela tem que ir, ela tem que denunciar, Tem né? que partir, Né? ela tem que dar esse primeiro passo. E eu acho que isso é tão difícil. E eu acho que é aí que entra muito também o nosso papel, de incentivar as mulheres a dar esse primeiro passo, a de perder a vergonha, de falar, olha, eu sofri uma agressão, olha, eu estou num relacionamento abusivo, olha, eu não vou aceitar isso. Aquele ex-namorado que vai na porta da sua casa, ficar ali te insistindo, chorando, te pressionando, nem sempre isso é saudável. Isso aí pode acontecer uma coisa muito pior. Então a gente tem que saber identificar. E a gente tem que denunciar pessoas que tenham essa postura obsessiva, essa postura aí de realmente abaixar a nossa autoestima. Porque isso é uma violência. É. Tem outra mensagem aqui, ó. Quando se busca ajuda, já presenciei casos que a própria autoridade, né? Peraí, só um minutinho. Quando se busca ajuda, já presenciei casos que a própria autoridade que pode ajudar deixa claro que a pessoa agredida, caso retire a queixa, não pode mais recorrer. Bom, você, mulher,
vítima de violência doméstica, a partir do momento que você procura ajuda, você não pode desistir. Você não pode ter dó, você não pode ter pena, entendeu? Isso é até uma forma de você ajudar também esse agressor a se regenerar. A palavra é sua, doutora. Concordo, não, concordo, Kate. Isso daí eu concordo inteiramente com você, assim. Realmente dar o pontapé, né? A pessoa ela tem que se conscientizar. A mulher tá ali e ela geralmente ela não sofre pouco, ela sofre durante muito tempo. Ela tem muito tempo para pensar, ela vive ali durante muito tempo dentro de um ciclo vicioso. E na hora que ela toma aquela atitude de ir ali fazer uma denúncia, ela não pode retroagir, né? Então, isso aí parte muito mesmo de uma decisão interna dela. Então, é por isso que eu acho que a mulher ela precisa ver assim que ela tem que sair fora dessa situação abusiva, que tem vida para ela fora disso e que ela vai ser feliz, que ela pode ser feliz de uma outra forma, né? Então, eu acredito que isso aí é trabalho de conscientização mesmo. E, doutora, o silêncio ele é o maior aliado do agressor. Então, Sempre, o silêncio eu moro sempre. a melhor As forma da pessoas têm mulher, vergonha, né? isso, a melhor forma da mulher parar o seu agressor é denunciando. Não importa se ele é seu pai, seu irmão, seu marido, seu namorado, você tem que denunciar, você não pode se sujeitar a isso. O seu corpo é o seu templo, é algo sagrado, você tem que se amar. Você não pode deixar que um homem venha, te machuque, te fere, te humilhe, te agrida e você ficar calada. Você tem que denunciar. Isso é a maior forma, a demonstração de amor que você tem com você e com ele também. Porque alguém Sim, precisa pará-lo, né? exatamente. Doutora, perguntar aqui, em caso de isolamento social que estamos vivendo, quais as medidas que uma mulher agredida deve tomar para se prevenir? Então, é difícil essa pergunta, né? É o que eu falei, assim, a gente tem a gente nesse momento, se você tá dentro de uma situação que você verifique ali que tem algum tipo de agressão, já acontece ali mesmo de uma forma assim mais sutil e que você veja que você pode, né, vocês estão trancados aí dentro de casa, todo mundo dentro de casa, e que você veja que possa acontecer uma coisa pior, é levar o conhecimento de amigos, é buscar realmente ajuda, é buscar conversar com outras pessoas, é deixar em alerta aí a sua família. Então, assim, você tem que realmente, nesse momento aí, é, se resguardar, né? Eu vejo muito nesse sentido. E aí começar também, Kátia, começar a tomar medidas assim, o como que eu posso sair dessa situação? Porque eu preciso sair, eu preciso mudar, eu não posso viver nessa aqui para sempre. Então, peraí, agora que a gente deu essa pausa aí, né, que a gente está todo mundo em isolamento, como que eu posso reestruturar minha vida? E aí você tem que começar a pensar à frente. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Ele vai mudar ou ele não vai mudar? Se você chegar no momento de falar assim, olha, esse cara não vai mudar, mesmo com uma terapia de casal, mesmo buscando ajuda profissional, ele não vai mudar. É você realmente começar a se preparar para partir para outra, para sair fora, né? E agora, na questão aí de quem já está sofrendo essa agressão, e aí eu trouxe essa questão aí dos aplicativos, da denúncia, e de buscar ajuda e de realmente estar colocando a par as pessoas do seu ciclo de convivência. Eu não sei se você consegue ver alguma outra saída, alguma outra resposta, mas eu entendo que é bem nessa linha. Isso. Doutora, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela deve procurar somente a delegacia da mulher ou ela pode se dirigir a qualquer delegacia? Ela pode dirigir a qualquer delegacia, inclusive ligar no 190, né? Tem um número a 190, acho que tem um 180 também. Tem alguns Uhum. números aí que são que agora de cabeça eu não vou lembrar, mas você pode ligar, inclusive, no 190. Você pode ir em qualquer delegacia. Tá certo. Bom, hoje eu recebi aqui a participação especial da querida doutora Elisa Novas, que é uma das ativistas aí em defesa da mulher.
Doutora, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora, ou você, né, que você não gosta que chama de senhora. É. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e queria que você deixasse uma mensagem final aqui para as mulheres. Olha só, eu queria agradecer muito. Realmente é um assunto, eu não tô atuando tanto, não abordo isso em redes sociais, mas eu acho que nós mulheres, a gente tem que sempre se valorizar, porque a gente tem valor, né? Então, se a gente não souber o nosso valor, a gente nunca vai conseguir ter alguém ao nosso lado que dá realmente ali, dá esse valor que a gente merece. Então, eu sempre levanto essa bandeira aí, que a gente tem que ser independente, que a gente tem que ser dono do nosso próprio nariz, que a gente não tem que ficar aí seguindo esses conselhos que mulher tem que ser submissa, dona de casa não, a gente tem que arregaçar a manga e ir sim para a luta. É difícil no início, quando você está numa relação aí muito abusiva, mas que se você sair fora e correr atrás, você vai sim se destacar. Existem muitas mulheres fortes, e a mulher, por natureza, é muito forte, né? E a gente só sabe o nosso valor quando a gente passa pelas coisas. Então, apesar de eu não abordar muito isso em redes sociais, mas é a imagem que eu tento passar, que é a imagem realmente da força da mulher. E é assim que a gente tem que se ver. Então, mesmo assim, para essas mulheres que estão aí numa situação difícil, estão dentro de um lar, que estão sendo abusadas, têm uma autoestima muito baixa, gente, quando a gente busca lá dentro, a gente consegue encontrar essa força, a gente consegue mudar qualquer tipo de situação. Queria te agradecer muito, é um assunto que eu gosto muito, e eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu até te falei mais cedo, né? Eu falei, é um assunto que eu não abordo tanto, que eu não falo tanto. Então, assim, realmente eu tenho as minhas convicções, tá? Eu não sou feminista, todo mundo acha que eu sou feminista. Eu não sou feminista, mas eu levanto aí uma bandeira de empoderamento. A gente tem sim que ser mulheres poderosas, a gente tem que ser assim, mulheres independentes, mas não sou feminista, tá? Mas é isso, Kate. Muito obrigada mesmo, é um prazer. E também eu vi que tem muita gente aí do meu que foi passando e que é do meu perfil, e é um prazer também te receber aqui, para o meu público te ouvir. Eu admiro mulheres como você que estão Obrigada. aí na política à frente, que a gente precisa realmente de mais pessoas assim na política que levantem bandeiras e que realmente queiram bem o próximo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente por ter recebido o meu convite com o coração aberto, pela sua participação aqui, que eu tenho certeza que ajudou muitas mulheres. Nós vamos voltar mais vezes a abordar este tema, porque o tempo é muito pequeno para um assunto que abrange muito, né? Exatamente. Eu quero deixar um abraço, então, aqui para os seus seguidores. E antes de finalizarmos, eu quero chamar você, homem, a fazer parte dessa campanha, desse movimento conosco, sabe, contra a violência à mulher. É importante, sim, a mulher falar, mas é importante também você, homem, dar voz a essa luta, a essa campanha. E antes de finalizarmos, eu quero mostrar uma coisa. Minha foto, a minha mão, com esse X vermelho, ela representa o seguinte: você, mulher, não está sozinha. Se você, mulher, que está sofrendo violência doméstica, faça um X na sua mão e mostre ao atendente de uma farmácia. Ele saberá o que fazer. Acionará a polícia militar para te socorrer. Então, antes de finalizar, eu quero agradecer a todos, dar aqui o meu boa noite, até a próxima, e eu quero finalizar com alguns segundos em relação respeito às mulheres vítimas de feminicídio e a todas as mulheres vítimas de violência no nosso Brasil. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite, Kate. Obrigada.